A paz do Senhor, estamos em mais um programa Deus Fala ao Coração e já lhe convido para fazermos uma oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez na Tua presença, invocamos o Teu nome, rogamos as Tuas bênçãos, ó Eterno, se conosco, inspira-nos, fala de uma maneira especial nesta noite, adentrando pela madrugada, é o que nós te pedimos e rogamos, abençoe cada servo, cada serva, os que estão direto e indiretamente trabalhando, Senhor, os teus servos, amigos do Evangelho que estão assistindo, que sejam também alcançados e abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos abrir a Escritura. Abra a sua Bíblia. Vamos ler no Evangelho por Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Leiamos do versículo 23 ao 27. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. A epígrafe, essa expressão que nós encontramos em negrito, escrita em negrito: Jesus apazigua a tempestade. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ainda no Evangelho por Lucas, que são evangelhos sinóticos, então, vamos ver no Evangelho por Lucas como ele expressa essa passagem. Ele diz assim, no capítulo 8, no versículo 22, ele diz: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Vamos ver ainda como expressa o Evangelho por Marcos, capítulo 4, versículo 35. É a mesma passagem, mas cada um é evangelista. Observe que ele relata, o sentido é o mesmo, mas cada um traz um detalhe. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa. Atenta para isso. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Quando Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram,
o local onde Jesus ficou. Observe que o Evangelho por Marcos, ele relata que foi na popa. Tem popa e na proa, não é? A popa é o lugar do leme. Ele estava no lugar do controle daquele barco. Dá para entender? Ele estava no local do controle do barco. Por quê? Porque Jesus ele sempre está no controle, ou o controle está com ele. Da maneira que queira entender, ele está no controle ou o controle está com ele. Ele está com o controle e está no controle. Dá para entender? Então vamos mais. A Escritura nos fala que ele foi despertado, ou seja, ele estava dormindo. Porque quem tem o controle de tudo não precisa se inquietar. Quem tem o controle de tudo não precisa desesperar. Quem tem o controle de tudo mantém o equilíbrio. Provém dele. É por isso que quando nós falamos assim, busca o Senhor, porque nós estamos ensinando, ou quem vai e quem busca, está buscando aquele que tem o controle, que está no controle, que apazigua a tempestade. E a maneira que ele acalmou aquela tempestade também é para que nós atentemos. Porque quando Jesus apaziguou, acalmou a tempestade, ele disse assim: vento, te aquieta, mar, te acalma. Eu gosto muito dessa passagem e sempre procuro fazer menção, porque quando Jesus diz vento, te aquieta, na verdade o problema, pelo menos no entendimento humano, o problema era a água que estava entrando no barco. Eu falei recentemente lá no círculo de oração, lá na 7 de setembro. O problema era a água que estava entrando no barco. E Jesus fala para o vento. Ele diz: vento, te aquieta, mar, te acalma. Nós temos o costume de nos envolvermos assim e nos preocuparmos com as consequências de uma situação e nunca atentamos para o que originou, aquilo que deu início, como começou. Nós ficamos tão envolvidos, mas na consequência, e não atentamos para a origem, onde a solução daquilo que desencadeou está em atentarmos para a origem. Ainda não entendeu? Eu vou explicar melhor. O vento soprando, ele levanta a água, ou seja, o vento ele é o propulsor, aquele que impulsiona. Se não impulsiona mais, a água não tem como subir, ela tem que baixar, porque não tem mais nada impulsionando. Então, quando Jesus diz, vento, te aquieta, ele está falando para a origem, está falando para aquilo que está dando início a um problema. Ele está sempre indo na origem do problema. Porque o problema ele sana, ele é exterminado, acaba por completo quando se vai na origem dele. Imagine duas pessoas discutindo. Se for no início, como foi que originou isso aqui? Não, porque eu quero uma parte e o outro. Não, eu quero a outra parte. Bom, divide, fica um para o outro. Acabou a contenda. Não, porque é só minha. Lembra aquele conflito lá de Salomão? Não acabou dividindo, mas acabou quando ele trouxe na origem. Ele disse, como começou isso? A disputa é de um para o outro, aí ele julga que aquela causa foi algo tremendo, Deus ali, pura sabedoria dos céus. Aí é quando, não, dê para essa aqui, não, aí a outra se manifestou. Aí, ali naquela situação, ele foi lá na origem. A sabedoria, ela vai na origem de um problema. Ele olhou e disse, bom, eu vou mandar dividir porque a verdadeira mãe vai se manifestar. Ele foi na origem do problema.
A verdadeira mãe, o sentimento de mãe não quer ver morte, o sentimento de mãe quer ver a vida do seu filho. Ela abriu mão para outra. Então ele foi lá no âmago, foi lá no íntimo, foi lá na origem. Porque o sentimento mãe, quando ele fala, vento te aquieta, ele vai na origem. Vamos agora traduzir isso, tudo isso que nós estamos falando, traduzir para o dia a dia, o secular. Vamos levar isso para o lado família. Família. Porque muitas famílias estão em meio a uma tempestade. Eu vou traduzir essa tempestade como o conflito entre marido, mulher, pai, filho, filha, mãe, filha, filho. Por que isso? Porque não estamos atentando para a origem. Como ocasionou, como originou. Quando um pai, ele diz assim, mas esse menino tomou um caminho diferente, ou essa minha filha tomou um caminho diferente, ou uma mãe diz, oh, essa minha menina, ela está sem controle, certo? Mas o que foi que essa filha, essa menina, ela viu? Não foi longe não, na própria casa, no relacionamento, marido e mulher. O que essa menina via e ouvia para que agora esboçasse uma reação ou manifestasse com um comportamento? Porque na verdade filhos chega a ser o reflexo do relacionamento dos seus pais. Eu vou repetir. Filhos, procedimentos, chega a ser o reflexo do relacionamento dos seus pais. É por isso que quando se diz assim, é bom que haja harmonia. É bom que o marido e a mulher andem em comum acordo. Tem aquela hora que um quer se exceder, então usa de entendimento, de sabedoria. Para a mulher, como diz a Escritura, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. A sabedoria, ela faz com que uma pessoa, em determinada circunstância, ela cale. O silêncio é uma resposta sábia. É quando uma situação está como que tomando um rumo assim, para não ter o controle. Então, dos cônjuges, silencia. Porque enquanto se coloca lenha, o fogo está ardendo. Mas se você não coloca mais o combustível, o fogo se apaga. E o que é o combustível? O que é essa lenha? É alimentar o conflito. É alimentar a contenda. Às vezes, eu vou levar assim, permita, irmão Manuel, presbítero, ou vou dizer assim que não são pessoas só evangélicas que assistem o programa. Então, pessoas não evangélicas. Vamos dizer que o marido chegou em casa e chegou um pouco embriagado, um exemplo. Aí então a mulher se dirige a ele, aí diz, mas já foi beber novamente? E agora todos os dias? E sai por ali. Não seria mais prudente se esperasse assim, passar o efeito e depois conversasse com ele assim, aquele gesto carinhoso que a mulher tem de se reportar ao marido. Ô filho, você chegou ontem, mas eu acho que seria melhor ter um pouco mais de cuidado por conta da responsabilidade. Aquela palavra que Deus vai colocar. Porque quando uma pessoa quer a união, quando uma pessoa quer verdadeiramente viver em paz, ela contorna uma situação. Eu não estou assim aqui reprovando a atitude de uma mulher. Não estou. Até porque eu seria tanto crítico como também assim extremo. Eu estou falando aqui, a mulher é que exerce esse papel de edificar a casa, não cabe ao homem. Não é o homem que edifica a casa, a Bíblia fala sobre a mulher. Essas qualidades, eu vou até dizer, não só qualidades, eu vou dizer virtudes.
Essas virtudes, o homem não tem para isso. Só a mulher é que tem. Aí quando diz mulher virtuosa, é lá no capítulo 30, não é? 30 de Provérbios, versículo 10. Ele diz, mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor, ele excede ao de pedras preciosas. Isso são as virtudes. Então, uma mulher, como é que a mulher passa a ser uma mulher virtuosa? Quando a sabedoria repousa nesta mulher, está nessa mulher. E como é que a sabedoria vai estar nesta mulher? Quando ela é uma mulher que teme ao Senhor. E como é que se teme ao Senhor? Quando se obedece ao Senhor. A obediência, ela leva consigo, tem consigo o temor. O temor é a submissão. E a submissão está relacionada, está implícito na sabedoria. Deu para entender? Porque essa sabedoria, ela é proveniente de uma pessoa que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus. Então ela tem cuidado de se reportar. Sara é um exemplo assim dentre as mulheres. Sara, ela chegou ao ponto de ela tratava Abraão como meu Senhor. É tremenda a palavra quando nós atentamos assim para o poder que tem a palavra de Deus e o que ela proporciona numa pessoa que resolve seguir a palavra. Então, quantos lares que poderiam estar eu vou dizer assim, poderia estar ainda de pé, um lar constituído verdadeiramente, um lar edificado, e simplesmente porque não houve sabedoria, simplesmente porque o conflito iniciou e desencadeou, tomando proporções que não teve mais como sustentar, ficou insustentável aquele relacionamento. Isso aí ocasionou o quê? Um filho, uma filha, que também foi como que uma anomalia. Mas tudo por conta do reflexo. O reflexo daquilo que se via era o vento soprando e levantando, e sem perceber que poderia simplesmente dizer assim, vento te aquieta, e na origem do problema. E nessa passagem, porque a Bíblia é uma questão de interpretação. O Espírito Santo, que é o tradutor da Bíblia, a Bíblia é um livro, como os demais livros. Todo livro tem um autor, a Bíblia também tem um autor. Todo livro tem um tema, a Bíblia tem um tema. A Bíblia é diferente dos demais no sentido de ter um tradutor. A Bíblia tem o seu autor, que é Deus, o tema, que é Jesus, e o tradutor chamado Espírito Santo, aquele que inspira, aquele que num texto ele te inspira a observar o que ninguém enxerga. Porque quando gera fé numa pessoa, a fé faz uma pessoa ver o que ninguém enxerga e ouvir o que ninguém escuta. Isso é aleluia, isso é fé. E quando nós atentamos para essa passagem, quando Jesus diz, vento te aquieta, mar te acalma, isso é claro, o Espírito Santo, ele nos esclarece, dizendo que temos que atentar para a origem, temos que olhar onde iniciou. Porque onde iniciou o conflito, quando você providenciar naquela origem, quando você sarar aquilo ali, então o demais, o que tiver posteriormente, tudo aquilo ali já está, não vai ser não, já está resolvido. Já está resolvido. Às vezes se diz, sim, mas aquilo que aconteceu, não tem mais agora o que fazer. O meu menino, minha menina via esse problema. Verdadeiramente é um problema. Ou foi um problema que desencadeou. E agora, eu tenho alguma coisa a fazer? Como é que eu vou fazer? Tem. Chama o filho, a filha, assenta e conversa. Fala das dificuldades que na época chegou a passar e tudo aquilo gerou, mas que está disposto com o dia a dia, mostrando e mostrar que mudou, não vai ser mais daquela forma. Que entenda que a imaturidade,
entenda que a falta de conhecimento, ignorância, então, enfim, tudo isso levou àquela situação, mas que quer o melhor para ele, para ela. Então ele considere, venha, chama, tem como. Isso é o próprio Senhor que está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que sempre vai ter uma solução, porque quem está no controle é aquele que estava lá na popa do barco. É ele que nos ensina. Dá para a gente parar um pouquinho. Porque assim como todo veículo tem as marchas, não é? Mesmo automático, mas ele tem marchas. Você coloca ali, pronto, ele é automático, ele vai passando automaticamente, mas não só tem marcha para frente. Não tem ré? Crente também tem ré. Deu para entender? Ré se chama arrependimento. Então, se arrepender de tudo aquilo, então começa a surtir o efeito. Muitos e muitos lares podem, não digo assim, poderia, não, pode sem dúvida, pode receber a restauração. Deus pode restituir, dar novamente, refazer. Vai abrir mão de tudo aquilo que iniciou com tanto esforço, enfim. Onde um dia já disse assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e agora está intrigado, agora quer a distância. Lembra daquele dia que ainda iniciou num flerte, no olhar, e depois um sorriso, e depois falou sussurrando que quem estava tão próximo não dava nem para ouvir, e agora parece que anda gritando, quem está a quase como que 1 quilômetro dá para ouvir, porque já não fala, grita, porque só quem grita é quem está distante, está tão perto e é como que estivesse tão distante. Será que não dá para permitir que aquele que está na popa do barco diga hoje, vento te aquieta, mar te acalma, para que o seu filho, sua filha, sua família seja beneficiada? Essa palavra não é só para a mulher, para o homem também. Sim, por que o coração tão endurecido? Por que não reconhecer que errou? Sabe que quando uma pessoa parte desse princípio assim de reconhecer o seu erro, sabe que essa pessoa ela vai ser bem-sucedida? Porque o Senhor diz na sua palavra que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, é reconhecer o seu erro, é dizer, eu preciso da providência, eu preciso do Senhor. E é o Senhor que faz isso. Não pensa que, mas não deu certo aqui, eu vou tentar novamente. Quantas vezes? Porque aquela mesma situação vai acontecer também no segundo relacionamento. E se for o caso de terceiro também, é só questão de tempo. Porque nos primeiros dias não existe reclamação porque a toalha ficou molhada em cima da cama. Vai acontecer a reclamação com meses, porque aquilo ali vai se repetindo. Mas no próximo relacionamento também. A princípio, tudo é novidade, tudo é alegria. Mas depois, no cotidiano, na medida que vai repetindo, aí causa a inquietação, onde uns dizem, eu estou estressado, enfim. Então, quantas vezes? Porque isso vai se repetir. Será que não dá para parar um pouquinho? Ir lá para a origem? Ver onde está precisando do ajuste? Ver onde está precisando do conserto? Ver onde está precisando da providência de Deus? De parar e reconhecer e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Apazigua essa tempestade que se levantou na minha vida. Aleluia. Apazigua, calma essa tempestade. E essa é a palavra para ficar impregnada, arraigada, depositada em nossos corações. Porque Jesus
ainda apazigua a tempestade. Sim, não é só, entenda bem, lá foi de uma forma literal que ela é elevada ou levada, traduzida para uma dimensão espiritual, porque a palavra de Deus é vida. Então aquilo ali nós traduzimos para o espiritual que incide diretamente no material. Veja que uma passagem ela está falando tão claro e alto aos nossos corações para que haja um equilíbrio. Um equilíbrio. Para que haja um controle, para que haja um entendimento. O entendimento também, tanto do homem como da mulher, dos filhos. É um filho que, hoje os jovens eles são bem esclarecidos. E ele ou eles, ela ou elas, enfim, se porventura tem algum trauma de infância, por algum momento que aquilo ali marcou a sua vida, essa é a hora do vento se aquietar. Vento te aquieta, mar te acalma. É um esclarecimento por meio da palavra em dizer que essa origem, isso que você hoje entrou em depressão, que hoje depressão tem sido a doença da década. O senhor já observou isso, irmão Manuel? Não é? Depressão é doença da década. Infelizmente. Não é só da ênfase, é porque realmente está acontecendo assim numa larga escala. Agora, ninguém atenta para a origem. Essa passagem bíblica, vento te aquieta, Jesus atentando para o que está ocasionando. Então, é só atentar o que está ocasionando a depressão. As pessoas estão tão presas e afligidas com o seu passado que estão entrando em depressão. Passado é um algoz, principalmente quem teve um passado comprometedor, é um algoz. Aí sabe o que é que a depressão leva a pessoa a fazer? São sinais da depressão. O isolamento. Uma pessoa quando está propensa ou está já no estágio assim de um início assim de depressão, ela começa a se isolar. Antes se comunicava, antes dialogava, estava ali sempre em evidência. Aí começa a sair do cenário de sociedade e começa a se enclausurar, começa ali a se retrair. É como um animal que começa a se mutilar. É o próprio ser humano. Aí ele começa ali em depressão e infelizmente isso leva à morte. Quantos casos de suicídios que nós temos ouvido, temos visto, não é? A mídia constantemente relata, mostra. E isso não é porque financeiramente não foi bem sucedido. Não, tem pessoas ricas, pessoas milionárias e que tiram a própria vida. Que entram em depressão. Porque a depressão não é um fator financeiro, não. É muito mais. Muito mais. Pode também o lado financeiro? Pode também. Tem pessoas que entram em depressão porque foram do apogeu à decadência. O apogeu é assim, um estado de status, de riqueza, e a decadência é bem fácil de entender. É a pessoa que, numa linguagem de pessoas que têm comércio, negócios, a pessoa que quebrou, pronto. Aí entrou, numa linguagem de piloto, ele diz, entrou em parafuso. Isso não pode ser contornado. E Jesus não diz, vento te aquieta. Atenta que nada terminou. Tem sempre uma saída, uma solução, quando se recorre a Ele. Por isso que os discípulos foram a Ele e disseram, mestre, não se te dá que morramos? E hoje não pode, você não pode ir a Ele para dizer, verdadeiramente eu estou enquadrado nessa palavra
verdadeiramente a palavra está falando comigo, verdadeiramente eu preciso. Então vai até ele e diz: mestre, tem cuidado da minha vida? Porque eu estou ficando numa situação como o irmão Enoque está falando aí. Não, eu não estou ficando, eu já estou. Sim, você já está, mas você já vai sair dela. Porque essa palavra que eu estou falando, ela é espírito e vida. Guarda isso, a palavra é espírito e vida. Eu não preciso estar junto de você, mas a palavra que eu estou falando já está com você. Na dimensão espiritual não existe distância. Nós falamos de cá e a palavra atua lá, aí onde você está. Ela começa a atuar, ela vai gerando fé. Aí você já não vai ficar mais enclausurado, enclausurada, você já não vai ficar mais detido, detida. Você vai despertar, levantar, acreditar, confiar e não mais se sentir um derrotado, uma derrotada, mas um vitorioso e uma vitoriosa. Porque quando o Senhor disse: passemos para o outro lado ou a outra banda, Ele não disse assim: vamos tentar passar, não. Aleluia. Deu para entender? Ele não disse assim: vamos tentar passar para o outro lado, não. Ele disse: passemos para o outro lado. Independente de se levantar tempestade, qualquer coisa, já estava determinado, iriam passar, porque Jesus falou. Quando Jesus fala, o cantor disse assim: é prego batido e ponta virada. Quando Jesus fala, não tem nada que possa impedir. É como diz o profeta Isaías: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Guarda essa palavra. Vento te aquieta, mar te acalma. E essa tempestade vai apaziguar. Basta você crer e tomar posse. Porque se faz necessário, uma pessoa toma posse daquilo. Eu tomo posse desta palavra e tomo para a minha vida. Porque eu creio que o Senhor apazigua a tempestade que se levantou. Sentimentalmente, de ordem sentimental, de ordem financeira, de ordem moral. O que imaginar, pode ter certeza que Ele apazigua a tempestade. Mas eu fui muito decepcionado, ou muito decepcionada. Eu estou prestes a sumir do lugar onde eu moro, porque o que aconteceu é muito vergonhoso. Muito bem. Uma roupa suja, ela continua suja se o dono da roupa quiser, porque água tem para lavar. Sabão também. É só lavar a roupa. Sabe que a palavra de Deus, ela lava? Porque um dia, Jesus falando com os discípulos, ele falou assim: eu irei lavar os vossos pés. Aí então, Pedro disse: os pés deles o Senhor pode lavar, os meus não. Isso é muito humilhante. Aí o Senhor Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Ele disse: se é assim, mestre, não lave só os pés, a cabeça, as mãos. Aí Jesus disse: não, só os pés, porque tu tens sido lavado pela palavra que eu tenho dito ou pregado. Então, a palavra do Senhor lava. Então não tem mancha que a palavra não tire. Não tem nódoa que a palavra não desfaça. Ele tira toda mancha. Então, no lugar onde você foi decepcionado e decepcionada, o Senhor Jesus, que é a palavra, Ele vai te exaltar na terra. Porque Ele justifica uma pessoa. Como é que Ele justifica uma pessoa? Porque quando alguém tenta ou vai mostrar o teu passado, Ele mostra o teu presente. Mas olha aqui o que ela fez.
Olha aqui o que ele fez, ou o que ela praticava, ou o que ele praticava. Aí o Senhor Jesus diz, está aqui o que ele pratica, está aqui o que ela pratica, está aqui o que ele faz, está aqui o que ela faz. Então o teu passado, ele é justificado pelo teu presente, porque Jesus está apaziguando. Oh glória, eu estou sentindo, ele está bem pertinho. Ele está apaziguando a tempestade, ele está justificando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas e quantas pessoas que... Eu vou repetir só para a gente concluir. Que o passado é um algoz. Pense, até mesmo na hora de fazer a decisão assim. Eu vou aceitar Jesus. Não, porque tem umas coisas aqui. Quer dizer que impede que aquela pessoa aceite porque está aprendendo. Mas esqueceu que o Senhor justifica o teu passado pelo teu presente? Ele está arrependido de tudo aquilo. Ela também está arrependida de tudo aquilo. Ele quer melhorar. Ela quer melhorar. Então, essa tempestade, ela vai ser controlada porque o Senhor vai deter o vento te aquieta. O teu passado não vai ter nenhum efeito no teu presente, porque o teu presente o Senhor está cuidando hoje, aqui e agora. Hoje, aí e agora. Ele está aí também. Agora. Não é depois, não agora. Agora, toma posse disso agora. E eu quero falar com você. Atenta bem. 3424-1547, você vai ligar, nós vamos interagir ao vivo. 99226-6009. É para nós lermos a sua mensagem no WhatsApp na medida do possível, porque são vários, nós chegam aqui, mas na medida do possível eu vou responder. E até mesmo aqui ao vivo também, respondendo, eu vou ler a sua mensagem. Se tiver uma pergunta a fazer, também mande no WhatsApp a pergunta e eu vou, à luz da Bíblia, responder essa sua dúvida, uma pergunta que venha a fazer. Agora, pode ter certeza que Ele está na popa, com o controle e no controle, e dizendo, vento te aquieta, mar te acalma. O teu presente, providência, e o teu futuro, de bênçãos. Toma posse disso. Eu quero mandar uma saudação ao reverendíssimo senhor Ailton José Alves, a nosso pastor presidente, a sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves, a todo o santo ministério, aos companheiros de ofício, aos presbíteros, diáconos, auxiliares oficiais, auxiliares locais, todo que faz parte do ministério. A toda a direção de campanha, direção do círculo de oração, que Deus continue ajudando os que dirigem também os órgãos. Como de costume, Petrolina, que é o extremo assim do nosso estado, então a todos os irmãos que estão em Petrolina, lá em Afrânio, lá em Dormentes, Santa Filomena, Deus abençoe. Os irmãos que estão ali em Araripina, Pastor Vando e toda a família, Deus abençoe. Amém. Lá em Trindade, lá em Ipubi, Evangelista Elmir Ribeiro, Deus abençoe. Quero também mandar uma saudação a todos os irmãos que estão ali em Salgueiro, lá em Serrita. Amém. Deus abençoe. Lá em Sertânia também, Afogados da Engazeira. Os irmãos que estão lá em Arco Verde, Buíque, Pedra de Buíque. Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus. Taquaritinga do Norte, lá em Toritama. Amém. Deus abençoe toda a família Tavares. Deus continue ajudando, abençoando mais e mais em nome de Jesus. Quero também mandar uma saudação a todos ali em Santa Cruz do Capibaribe. Amém. Deus abençoe. Pastor André Alencar, Deus abençoe a todos os amados. Vai também uma saudação lá a todos que estão lá em Caruaru. Amém. Pastor Samuel Oliveira, irmão Saronita, Deus abençoe. Quero também mandar uma saudação a todos os irmãos aqui na área metropolitana, não é? Lá em Vitória de Santo Antão, Pastor Manuel Anísio, o irmão Neemias, toda a sua família, Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus. Quero também mandar uma saudação a todos os irmãos lá em Caaporã. Caaporã é a parte da Paraíba, não é?
ali divisa com Pernambuco, que o lado de Pernambuco, lá em Goiânia, e Caaporã. Os irmãos são telespectadores assíduos do Deus Fala ao Coração. Aos amigos, né? Doutor Ageu, lá do gabinete do deputado Adalto Santos, que é evangelista, Deus continue ajudando, abençoando. A todos que fazem lá o gabinete, Deus abençoe. Quero também mandar uma saudação à nossa irmã Aimee. Irmã Aimee, Deus abençoe todos aí do gabinete também. Deus ajude mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, não é? Doutor Ismael Ferreira Borges, não tem como esquecer. Ele é telespectador assíduo do Deus Fala ao Coração. A toda a sua família, doutor Ismael, a sua esposa, a sua mãe digna, não é? Irmã Regina, Deus abençoe. Seus filhos. Vai também uma saudação. Meu amigo também, pastor Vital. Ele não perde um programa. Ele e a irmã Estela, sua esposa, Deus abençoe. Vai também uma saudação a todos os seus filhos. Deus ajude mais e mais. Everton, lá da Flamac, Deus te abençoe, que também assiste ao Deus Fala ao Coração. O engenheiro Flávio, o engenheiro Marcelo, não é? Deus ajude mais e mais, em nome de Jesus. Quero também mandar uma saudação. Nós conhecemos assim, Senhor Vivi, não é? Lá do Trocão, Deus abençoe a sua filha, não é? A jovem senhora também, Viviane, a toda a família. Deus ajude mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Quero também mandar a todos os funcionários, não é? Para não falar e faltar alguém, né? Deus ajude mais e mais, em nome de Jesus. Quero também mandar uma saudação a todos que estão ali. Maracanã, Alto Maracanã, Alto do Capitão, Córrego do Curió, Córrego do Sargento, acampamento 1, 2, Deus ajude mais e mais, em nome de Jesus. Nós temos aqui uma surpresa, não é? A cantora Cássia Lima já está conosco, da área 37, amém? Pelo menos no programa, quando estou apresentando, é a primeira vez que a irmã Cássia está, não é? Mas vamos louvar o Senhor, paz do Senhor. Então, vamos adorar o Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu não posso ser do jeito que eu quero. Quando vem a luta eu me desespero. Eu não posso agir assim, vem mudar dentro de mim. Muda meu interior. Me confronta, quebra o meu eu, me molda. Me refaça mais por dentro e por fora. Quando o vento e o mar se levantam, me ensina a descansar. Se eu não vejo nada, eu posso ver se orar. Se eu não tenho nada, posso ter se te adorar. Te adorar é tudo que eu preciso. Te adorando eu sei, eu sobrevivo. Se não aconteceu, amanhã vai acontecer. Se hoje eu não venci, amanhã eu vou vencer. Te adorar é tudo que eu preciso. Sem tua presença eu não sobrevivo. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. Minha vida entrego em tuas mãos. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. A minha vida entrego em tuas mãos. Se não aconteceu, amanhã vai acontecer. Se hoje eu não venci, amanhã eu vou vencer. Te adorar é tudo que eu preciso. Sem tua presença eu não sobrevivo. O tempo é teu e eu preciso confiar.
meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. Minha vida entrego em tuas mãos. Oh, meu coração te dei e minha vida entreguei. Eu entreguei. O tempo não é meu, Senhor, o tempo é teu, é teu, é teu, é teu. Ele te diz: o tempo é meu, você precisa confiar. Teu presente e futuro sou eu que vou cuidar. O tempo é meu quando tudo diz que não. A tua vida entregar em minhas mãos. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. Minha vida entrego em tuas mãos. A minha vida entrego em tuas mãos. Sabe, você está dizendo aí: ó Pai, fica comigo nesse sofrimento. Já não aguento viver esse lamento. Eu estou aqui me sentindo tão só. Meu Pai, olha pra dentro do meu coração. Veja que nele tem adoração. E vem fazer em mim o teu querer. Eu quero te servir. Enquanto vida que eu tiver, a minha voz é só pra te adorar, pra te exaltar, Senhor. E se preciso for me amassar e me quebrar de novo, se for preciso passo pelo fogo, mas eu quero te adorar. Oh, glória a Deus. E ele continua te dizendo: meu filho, ninguém conhece como eu te conheço. Eu conheço bem esse teu coração. Ei, sei muito bem onde você errou. E quando choras, estás pensando que eu não te vejo. Eu sei que tua vontade é só de me adorar. Por isso eu vim aqui hoje nessa noite te falar que eu estou aqui pra te falar que eu estou contigo, pra te mostrar que eu sou teu amigo e jamais vou te deixar só. E se preciso for te amassar e te quebrar de novo, se for preciso, Deus, passo pelo fogo, mas eu quero te aprovar. Adora Ele. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
te servir, Deus. Enquanto vida que eu tiver, a minha voz é só pra te adorar, é pra te exaltar, Senhor. E se preciso for me amassar e me quebrar de novo, se for preciso passo pelo fogo, mas eu quero te adorar. Mas eu quero te adorar. Amém. Amém, estamos de volta, Deus fala ao coração. E esse bloco é onde nós abordamos assim, família, e porque vamos orar também pelas famílias. Eu quero mandar uma saudação ao nosso irmão, a gente conhece assim, ele também é conhecido irmão Formiga, não? Ele é despachante lá do Detran, Deus abençoe, ele está com a sua família, está também nos assistindo, Deus abençoe. Quero também a nossa irmã, a jovem, não é? A Patrícia Azevedo também, jornalista, Deus abençoe, está nos assistindo, Deus continue ajudando, abençoando, em nome de Jesus Cristo. Também o nosso irmão Adiel e esposa, lá em Guadalajara, não é? Deus ajude, abençoe, em nome de Jesus. Eu li algumas mensagens, vou também ainda continuar lendo. Tem umas perguntas. Teve uma pergunta que eu vou levar assim, a conhecimento dos irmãos ouvintes, os telespectadores. A irmã falava assim, a pessoa, não, eu vou dizer a pessoa assim. Vou continuar num relacionamento onde o marido, ele trata mal, eu vou simplificar, destrata. Então, pois não. É um assunto bem delicado. Nós vamos dar uma palavra assim, concernente a isso. Vamos falar com a nossa irmã Miriam. Irmã Miriam, paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém, muito bom irmão. tê-la no programa. Fique à vontade, pode se expressar. E se porventura tiver uma pergunta a fazer, fique à vontade. Oi, irmão, é um prazer muito grande estar ouvindo esse programa, onde eu sou ouvinte assídua. Eu gosto muito. E quando o senhor está pregando, eu me alegro muito. Amém. A honra e a glória é para Jesus. E a alegria é nossa. Porque Jesus me usa, né? Amém. E eu fico muito satisfeita. E quero pedir oração pelos meus filhos. Sim. Para Jesus trazer de volta. Alô? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo Estou bem. ouvindo, né? Porque aqui faltou energia. Ah, mas eu estou lhe ouvindo bem. Para que o Senhor traga os seus traga filhos. meus filhos de volta, né? Estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu fico assim, meditando. Uma hora dessa eu fico acordada, esperando meu filho chegar, fico preocupada. Mas até nisso, irmã Miriam. Mas está entregue na mão do Senhor, né, irmão? Sim. Até nisso o nome do Senhor ele é glorificado. Que lá no coração os filhos também vão parar assim, aquele momento para dizer assim, eu chego tarde e isso também, maninha, mamãe, o jeito que trate, vai dizer assim, não é bom para ela, eu vou procurar chegar mais cedo. Sabe que nossos gestos, assim, os gestos dos pais também influencia, como eu estava falando, como influencia para o lado negativo o comportamento, também um gesto nobre influencia para uma forma positiva na vida dos filhos. De um reconhecimento, porque eles são tocados. Deus fala de uma maneira tremenda. E Deus traz.
o seu comportamento, o seu procedimento, a sua santidade, tudo isso atrai os seus filhos para Cristo. Eles serão alcançados. Amém? Amém. Então guarda essa É palavra. por isso que Jesus tem dado o livramento, né, irmão? Sim, sim, sim. É. E no caso nós que somos pais, Pois temos não, que... Sim, eu fiquei muito feliz, porque é a primeira vez que eu consigo falar quando o senhor está falando. Porque eu sempre tentei, ah, que bênção. já consegui falar com outros pastores, mas com o senhor é a primeira vez. E eu sempre tinha desejo de falar. Ah, muito bem. Então, para mim, é um prazer. Né? Ah, E muito bem. a Rede Brasil, irmão, é um culto no meu lar, porque meu marido é enfermo, eu não tenho condições de ir para a igreja, Sim. mas fico me alimentando aqui em casa da palavra da Rede Brasil. E verdadeiramente a palavra alimenta. Mas eu quero agradecer, pela sua participação e louvamos a Deus pela sua vida. Amém? E estaremos orando pela sua família. Amém, irmã Miriam? Amém. Estaremos orando pela sua família. Tá certo, irmão. Deus Amém. abençoe. É um prazer muito grande estar participando desse programa. Prazer porque nosso. Deus fala mesmo ao nosso coração. Amém. E ele vai continuar falando. Deus abençoe, irmão. Obrigado pela sua participação. Eu quero fazer menção do assunto que li e dizer que não é um caso atípico, assim, um caso esporádico, uma vez perdida. Não, esse caso, eu vou dizer assim, é um dentre muitos. Por que não dizer de milhares? Mulheres sendo maltratadas, assim, não é fisicamente, mas dá-se até um nome, e tem o nome é técnico, não é? Para isso. Isso é violência também. Isso é violência contra a mulher. Tratar com uma pressão, fazendo pressão psicológica. Isso é violência. É lamentável, porque só tem como feminicídio quando chega ao extremo. Mas isso também é uma forma de um feminicídio. Psicologicamente a mulher fica destruída. Parece que não leram ainda a história de Nabal. O presbítero agora deu um sorriso assim, né? Principalmente para quem é evangélico. Parece que desconhece assim a história de Nabal. Porque quando a gente lê, quer dizer que Deus só fez isso no passado? E porventura Deus envelheceu? Porque eu conheço o Deus de Abraão como Deus que fez, que faz e fará. Porque Ele ainda está fazendo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e continuará fazendo no futuro. Deus ainda mata Nabal. Um homem mau, um homem maligno, Deus mata. Deus mata. Não precisa a mulher se inquietar, porque eu vou fazer assim. Não, Deus mata e fique certo que dá outro matrimônio. Deus mata. Deus matou Nabal e Abigail casou-se com Davi, rei. Pois não, irmã Vera, vamos falar? Pois bem, muito bem. O diretor está dizendo aqui, não tem, não é? Muito bem. Essa palavra aqui vai ficar em off. Aleluia. Muito bem. Nossa irmã Vera, vamos falar. Irmã Vera, a paz do Senhor.
Amém, irmão. Louvamos a Deus pela sua vida. Muito Amém. bom tê-la no programa. Fique à vontade. Se porventura tiver uma pergunta, aproveite a oportunidade. Meu irmão, eu assisto. Sim. Mas eu quero pedir oração, meu irmão. Eu sou Vera de Ouro Preto, daqui da Sítio da Uva 1. Ah, muito bem. Lá em Olinda. Sim. Eu sou sogra de Gesiel, irmão Gesiel, de Jardim Brasil. Sim. Muito Que é bem. presbítero de Jardim Brasil. Sim. Eu quero pedir oração. Eu quero pedir oração, meu irmão. Pelo meu neto, que também é evangélico. Sim. Ele faz parte no sítio da Uva 2. Sítio da Uva 2. Eu lembro o Sítio da O Uva nome quando... dele é Tiago. Wanderson Tiago. Wanderson Tiago. Wanderson Tiago. Vamos apresentar, irmã Ele Vera. foi socorrido com a dor e foi descoberto. E foi descoberto que era uma hérnia. Hérnia. Está no UPA da Tabajara. Muito bem. Então Vamos- peço que os irmãos orem por ele, Vamos orar. E esse bloco é um para Deus bloco... dar uma vitória a ele nesse problema. Sim, nós vamos orar pelas famílias. O último bloco, nós estaremos orando pelos que se encontram enfermos. Inclusive, Certo, irmão. o seu neto, vamos apresentar, sim. Tá certo. Amém? Eu quero agradecer pela sua participação e que Deus continue ajudando. Sim? Olha, eu assisto o programa Deus Falar o Coração, eu assisto Na Companhia de Cristo. Isso. Só vou dormir quase 5 horas. Ah, muito bem. Então vai Não assistir perco nenhum hoje. programa da Rede Brasil. Vai assistir hoje também. A mensagem que edifica é com o evangelista Assiste, Esli Janai. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Eu vou ler mais uma mensagem do WhatsApp. Bom dia. Gostaria de pedir oração por Marcos Antônio Gonçalves da Silva. Ela diz assim: certo, eu não vou poder assim continuar assim a leitura, mas assim, eu tomei conhecimento, li tudo e vamos orar. Amém? É um caso assim delicado, que não tem como passar assim ao vivo. É um caso mais pra gente tratar assim em off, não é? Vamos, Isso, muito bem, obrigado. O final do telefone 3751. Li a sua mensagem e estaremos orando. Amém? Estaremos orando. Paz do Senhor. Peço oração por uma prima que morava no Recife, depois foi para São Paulo e toda a família mora aqui. E ela teve uma filha e agora o médico disse que ela foi acometida com câncer. Nós vamos orar no final do último bloco, pelos que se encontram enfermos. Vamos falar com Irmã Poliana, lá em Dois Unidos. Muito bem. Irmã Poliana, paz do Senhor. O Senhor, benção. Nós- Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Dois Unidos Terminal ou Dois Unidos Alto Dois Unidos? É aqui no começo, perto da água mineral aldeia. Ah, muito bem. Sim, sim. Pois não. Fique à vontade, pode se expressar, irmã. Eu queria, irmão, pedir um versículo da parte do Senhor, da parte do Senhor, e eu queria que o Senhor botasse o meu nome, da minha família,
num caderno de oração. E também toda noite, irmão, eu escuto, estou em casa fazendo as coisas, eu costumo dormir um pouco mais tarde, aí fico esperando a programação começar e só durmo depois que termina o Deus Fala ao Coração. E sim. Quando eu comecei agora a fazer umas coisas de casa e parei para prestar atenção na programação e de repente começou a me dar uma tontura, como se fosse desmaiar. Aí eu queria que o irmão orasse por mim também. No livro do profeta Isaías, irmã, no capítulo 49, o versículo 10 diz assim: nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Essa palavra é muito forte. Amém? Alô? Amém. Amém? É muito forte. Guarda essa palavra. É fiel. É fiel. Deus abençoe. E vou aproveitar e mandar uma saudação a todos aí em Deus Unidos, não é? Eu estive até... Hoje passei uma boa parte da tarde aí, logo na entrada aí, bem juntinho da água mineral. Estive lá. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Foi, meu esposo. Ele disse que conheceu o senhor na Água Mineral Aldeia, que ele estava com o irmão Roberto. Ele falou até que vai ter uma cruzada dia 1, né? Sempre tem, lá tem sempre trabalhos, não é? Os trabalhos que acontecem lá. Obrigado, irmã, pela sua participação e que Deus continue ajudando e abençoando. Estaremos orando pela sua família. Amém? Deus abençoe. Vamos, sim. Vamos. Amém. Vamos ler mais uma mensagem do WhatsApp e em seguida a nossa irmã Cássia estará louvando ao Senhor. Vamos fazer a oração? Vou ler essa mensagem. Muito bem. Paz do Senhor, irmã Enoque, é um grande prazer participar deste programa. Amém. Sou nova convertida, mas tenho passado por problemas espirituais desde a hora que nasci. Aí ela fala que teve um segmento, não é? E pede e pergunta: tem como me libertar dessas investidas espirituais, irmão? Participo do culto de doutrina na segunda-feira e na quarta o culto de oração. Eu me considero uma enferma. Tenho 62 anos. Primeiro eu vou traduzir esses seus 62 anos para 26 anos. Porque o espírito, ele é sempre jovem. Porque ele é sempre forte. A carne é fraca. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aquilo que antes não contribuía para um crescimento espiritual, pelo contrário, era uma prisão, hoje, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra é do Senhor e é fiel, oráculo. Ele não leva mais em conta. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nova vida, antes e depois.
antes de Cristo, trevas. Depois de Cristo, luz. Antes de Cristo, perda. Depois de Cristo, vitória, ganho. Antes de Cristo, choro. Depois de Cristo, alegria. Antes de Cristo, no anonimato. Depois de Cristo, em evidência. Deus lhe coloca na vitrine. Então não tem de que se envergonhar. Não tem por que assumir essa situação, porque eu estou doente. Não. Ele tomou, levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tem que tomar posse disso. A palavra de Deus, ela nos garante a saúde, a paz, a comunhão, a ousadia, a autoridade. Em nome de Jesus Cristo, tome posse disso. E eu vou lhe convidar, ore também comigo, vamos orar. Vamos orar pelas famílias. É nosso dever estar orando pelas famílias, porque Deus dá vitória. Família estruturada, sociedade equilibrada. A sociedade, ela depende diretamente da família. A família ou as famílias é que fazem com que a sociedade tenha equilíbrio. Quando uma família está desestruturada, ou muitas famílias estão desestruturadas, então a sociedade vira um caos. Então, vamos orar pelas famílias? Ore comigo. Pai bendito, Deus de misericórdia, mais uma vez na tua presença, invocamos o teu nome. Eu quero te agradecer ao Deus eterno pelos teus feitos e pedir as tuas bênçãos sobre famílias, Senhor. Alcance famílias, Senhor, aqui na área metropolitana, nos interiores, nas cidades, nos outros estados, nos outros países, nas missões, ó Deus eterno. Sim, visita a Argentina, visita o Senhor da Glória, a Europa, visita o Senhor lá em Portugal na missão. Sim, ó Deus de toda a glória, te pedimos a bênção e que o teu nome seja glorificado. As famílias, Senhor, que têm estado debilitadas, Senhor, quantos que precisam, por conta da compreensão que não chegou, do entendimento que faltou. Eu te peço em nome de Jesus, faça uma grande obra nesta noite, nesta madrugada, de forma que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa irmã Cássia, mais uma vez, louva ao Senhor. Amém. Parece que estou vendo a agonia dos discípulos dentro daquele barco, perguntando o que é isso. O vento veemente, a gente não vai aguentar. Jesus foi para o monte, ai que vontade de chorar. Enquanto ele orava, o mar estava tão bravio. Seus servos lá em alto mar, que grande desafio. Em sua onisciência o socorro foi prestar. Resolve ir andando sobre as águas do mar. Lá vem Jesus, andando calmamente por cima do mar. Seus servos se assustaram e pôs-se a perguntar: será que é um fantasma que vem vindo? O temor bateu e Jesus responde: tenham calma, se anime que sou eu. Lá vem Jesus e Pedro então exclama: se és tu, Senhor, me faz andar nas águas, me chamar que eu vou. E ele disse: vem, e Pedro foi, só que entendeu e afundou. Porque tu duvidaste, homem de pouca fé. Subiram até o barco e a tempestade acalmou. E o vento passou, e o vento passou. É assim quando ele vem,
todo mal por terra está, toda tempestade além vai ter que se acalmar, toda fúria do inimigo vai ter que cair, e essa porta fechada vai se abrir. Tenha fé que ele vem, teu barco não vai afundar, é só permissão de Deus, mas o vento vai passar. Olhe para o mar, lá vem Jesus e tudo vai mudar. A tempestade vai acalmar. Oh, glória a Deus. Não te preocupas, lá vem Jesus, andando calmamente por cima do mar. Seus servos se assustaram e pôs a perguntar: será que é um fantasma que vem vindo? O temor bateu e Jesus responde: tenha calma, se anime, que sou eu. Lá vem Jesus e Pedro então exclama: se és tu, Senhor, me faz andar nas águas, me chamar que eu vou. E ele disse: vem, e Pedro foi, só que temeu e afundou. Porque tu duvidaste, homem de pouca fé. Subiram até o barco e a tempestade acalmou, e o vento passou, e o vento passou. É assim quando ele vem, todo mal por terra está, toda tempestade além vai ter que se acalmar, toda fúria do inimigo vai ter que cair, e as portas fechadas vão se abrir. Tenha fé que ele vem, teu barco não vai afundar, é só permissão de Deus, mas o vento vai passar. Olhe para o mar, lá vem Jesus e tudo vai mudar. A tempestade vai acalmar. Lá vem Jesus, lá vem Jesus, lá vem Jesus. A mulher perdeu o único filho que tinha. Angustiado e aflito estava o seu coração. Em meio a uma multidão, se sentia só. Tinha perdido a esperança e a alegria do coração. E caminhavam para um final de tristeza. Mas na saída da cidade alguém apareceu. Era Jesus de Nazaré. Disse assim para a mulher: não chores mais, a solução para teu sofrer. Mandou o morto levantar, e todos que estavam lá na mesma hora viram o jovem reviver. Quando Jesus chega, a tristeza se transforma em alegria. Quando Jesus chega, o aflito e abatido voltam a sorrir. Quando Jesus chega, a mudança, renovo, transformação. O morto recebe vida e sai do caixão. Seja lá qual for o problema, ele tem solução. Oh, glória a Deus. Pra tua vida ele tem solução. Pro teu problema ele tem solução. Pra aquele teu dilema, Jesus Cristo hoje tem a solução. Pra tua família ele tem solução. Pra teu casamento ele tem solução. Acredita nele, confia nele, recebe, ó irmão. Quando Jesus chega, a tristeza se transforma em alegria. Quando Jesus chega, o aflito, o abatido voltam a sorrir. Quando Jesus chega,
a mudança, a renovo, a transformação. O morto recebe vida e sai do caixão. Seja lá qual for o problema, ele tem solução. Na tua vida ele tem solução. Pro teu problema ele tem solução. Pra aquele teu dilema, Jesus Cristo hoje tem a solução. Pra tua família ele tem solução. Pra teu casamento ele tem solução. Acredita nele, confia nele, recebe, ó irmão. Acredita nele, confia nele, recebe, ó irmão. Acredita nele, confia nele, recebe, ó irmão. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Estamos de volta. Deus fala ao coração, uma bênção. Eu quero também mandar uma saudação a todos que fazem o corpo de bombeiros, não é? E também o tenente Leal, que é o Range, não é? Que Deus continue ajudando, abençoando toda a sua família. Deus abençoe mais e mais. Também o nosso irmão Mel, que é sargento, Deus abençoe. A todos os irmãos lá no Templo Central, que estão ali na guarita, a gente chama assim a guarita, não é? Que é na recepção, essa é a linguagem militar, não é? Na guarita. Então, que Deus ajude e abençoe a todos que fazem ali a segurança. Deus ajude mais e mais em nome de Jesus Cristo. Hoje está tendo uma vigília, não é? Hoje é a penúltima vigília que antecede o Congresso de Mulheres. Uma bênção. Esse bloco nós estaremos orando pela pátria, para que o Senhor abra uma porta de trabalho. Pois não, diretor, vamos falar com irmã Alba. Irmã Alba, a paz do Senhor. Alô? Paz do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Fique à vontade. Eu Sim. gostaria muito. Pode falar, irmã Alba. Olha, o senhor foi o primeiro evangelista que eu vi nessa televisão aí. E no dia que o senhor estava pregando, foi direto para mim, Pois não. a sua pregação. Só que eu mandei um WhatsApp para o senhor ler. Eu queria que o senhor lesse direitinho e depois me desse uma resposta evangelista. Pode ser? Pode ser. Agora, eu não... Qual os 4 números, os últimos 4 números do seu telefone? 9634 9634 5324. 5324. É 5324. Pronto. Eu vou procurar aqui identificar. Está bem? Mas se quiser tratar... Tá certo. Aí, E nós vamos orar. Amém? eu quero tratar com o senhor mesmo. Certo. Está bem. Eu vou identificar. Deixa lá. Está bem. Obrigado pela participação. Muito bom. Então já tem quase 10 anos, não é, irmão Manuel? Que ela assiste ao Deus Fala ao Coração. Né? Muito bem. Obrigado por ser uma telespectadora assídua. Eu queria que o senhor lesse direitinho o WhatsApp que eu passei, depois que o senhor me dá uma resposta. A irmã está com o número aí em mãos agora, com o seu celular em mãos? Estou. Está? Toque novamente enviando, porque vai aparecer aqui no primeiro. Toque novamente. Espera aí.
5324. Pronto. Quer que eu mande de novo? Mande de novo. Mande agora. Vou clicar nele agora. Mande agora. Chegou? 5324. Não chegou ainda. Não? Não. Agora, chegou. Acho que agora chegou. Chegou agora. Estou necessitando tanto conversar com o senhor evangelista Enoque. Como faço para falar com o senhor sem ser no ar? Estou com um problema seríssimo, mas preferia tal. Eu vou anotar, a gente entra em contato, pois não. Vamos orar? Amém. Tá certo. Amém. Vamos orar agora. Eu posso esperar você entrar em contato comigo, né? Eu entro em contato em seguida com a irmã. Está bem? Deus abençoe. Vamos apresentar a nossa pátria, vamos apresentar para que o Senhor ele abra uma porta, para que o Senhor ele toque nos corações dos empreendedores, aqueles que investem, não é? Que também ele abençoe o Congresso, abençoe os deputados, são autoridades que o Senhor constituiu. Toda autoridade é constituída por Deus. Então vamos apresentar o executivo, o legislativo, o judiciário. Vamos apresentar as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, as forças auxiliares, polícia militar, guarda municipal. Então vamos a polícia civil. Vamos apresentar ao Senhor. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, invocamos o Teu santo nome. Gratos, ó Deus eterno, pelos Teus feitos, rogamos as bênçãos, sê conosco, ó Deus bendito. Te pedimos, Senhor, pelas autoridades que foram constituídas por Ti, para que nas votações o Teu nome venha a ser glorificado e que todo o povo seja beneficiado, Senhor. Ó Deus de toda a glória, tire todo o empecilho, todos os que se levantarem, que forem de encontro à Tua determinação, que caiam por terra, que sejam desfeitos, torne-se em nada aqueles que se levantarem. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado e prevaleça a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, para que portas sejam abertas, que o nosso país, Senhor, retome a economia, que acelere, Senhor da glória, e que pessoas vivam de forma digna, tenham dignidade pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pelo sustento que leve através do serviço e do trabalho. Abra, Senhor, portas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa irmã Cássia, mais uma vez, louva ao Senhor. Amém? Só de ouvir, eu quero ver, quero sentir o Teu poder em minha vida.
Eu me coloco em teu altar, eu estou aqui pra te adorar. Opera em mim o teu querer. Vem, Senhor, como no dia de Pentecostes. Quero ouvir o som comum de um vento. Já posso sentir a tua glória enchendo este lugar. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua unção, enche-me da tua graça, Senhor. Eu me coloco em teu altar, eu me rendo aos teus pés. O meu prazer é te servir, eu quero ser cheio de ti. Eu não me conformo só de ouvir, eu quero ver, quero sentir o teu poder em minha vida. Eu me coloco em teu altar, eu estou aqui pra te adorar. Opera em mim o teu querer. Vem, Senhor, vem, Senhor, como no dia de Pentecostes. Quero ouvir o som comum de um vento. Já posso sentir a tua glória enchendo este lugar. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua unção, enche-me da tua graça, Senhor. Eu me coloco em teu altar, eu me rendo aos teus pés. Meu prazer é te servir, eu quero ser cheio de ti. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua unção, enche-me da tua graça, Senhor. Meu Deus, eu me coloco em teu altar, eu me rendo aos teus pés. Meu prazer é te servir, eu quero ser cheio de ti. Ensina o Senhor com a tua glória, ensina o Senhor com o teu poder. Queremos sentir a tua unção nos envolver, queremos sentir o teu poder nos tocar. Tira toda angústia, toda dor, nos esconde em tua presença, Senhor. Aleluia. Queremos mais de ti, Senhor. Amém, estamos de volta, Deus fala ao coração e estaremos orando neste bloco pelos que se encontram enfermos. Amém? Eu quero juntar a minha fé com a sua fé. Eu gosto muito de citar este versículo. E servireis ao Senhor vosso Deus, está escrito em Mateus capítulo 18 e versículo 19. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? É Êxodo 23 e 25. Êxodo capítulo 23, obrigado, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E Mateus 18 e 19 está escrito assim: também vos digo que o que dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus.
Aí eu quero concordar com você para que o Senhor, Ele cumpra, porque Ele cumpre essa palavra. E servireis, você vai servir a Deus e Ele vai abençoar e Ele vai sarar, curar. Você crê? Porque se você crê, você vê a glória de Deus. Amém? Nós vamos fazer a oração da fé. No próximo, logo após, nós estaremos com a mensagem que edifica. Eu até anunciei anteriormente o evangelista Esli Janai. Amém? Nós estaremos orando. A nossa irmã cantora também ainda vai louvar, traz também as suas considerações finais. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez na Tua presença. Grande és Tu, Senhor soberano, Deus de Abraão, que promete. Verdadeiramente, as Tuas promessas estão sempre de pé. E o cumprimento na hora precisa. Ah, Senhor da glória, como és adorado, reverenciado, temido. Sim, sim. Te pedimos, ó Deus bendito, pelas Tuas infinitas misericórdias, pelo Teu amor, pela Tua bondade e benignidade. Sim, porque a Tua benignidade nos alcança. A Tua bondade, o Teu amor, aleluia. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, para que aqueles que se encontram enfermos, os que estão bem debilitados, até mesmo desenganadas, Senhor, que foram. Mas a Tua palavra que é poderosa, que penetra, o Teu anjo com espada flamejante e desembainhada que passa nas veias, nas artérias, nos tendões. Ah, Senhor, microvasos, faça com que eles sejam irrigados e que o sangue onde está a vida, que leve também a vida, e que aquilo que parecia não ter mais solução, que tenha, que membros tornem, Senhor, novamente a movimentar pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Cura, Senhor, este que está com diabetes, que o seu pâncreas, Senhor, que já está debilitado. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Restaura, restaura, restaura. Batimentos cardíacos, Senhor. Faça com que haja aferição 12/8. Faça com que agora tenha, Senhor. Aquele que teve um AVC. Ah, Senhor da glória. Tu podes fazer com que nenhuma sequela exista, que saia em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor da glória. Em nome de Jesus, deixe sinais nesta madrugada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora as considerações finais. Amém? Tem também número no WhatsApp? Tem sim. Tem? Tem. Pronto, pode anunciar para os irmãos, não é? É nessa câmera aqui, não é? Muito bem. Amém. Tem também. Os irmãos vão colocar, deve colocar ali no. Já? Ali, pronto. Amém. A irmã Cássia Lima, fica à vontade, pode pronunciar. Deus abençoe, pastor. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Ailton José Alves também, pela oportunidade, ao meu coordenador José Sandro, meu presbítero Carlos, que Deus abençoe todos os irmãos, minha família que esteve aqui comigo. E o número para contato, os irmãos quiserem nos convidar para adorar junto com os irmãos, é o 98607-1291, tá bom? 98607-1291 e o 99162-3907. Todos os dois é o WhatsApp, se os irmãos quiserem, né, nos convidar para adorar junto com os irmãos. Ah, sem dúvida que estarão entrando em contato. Amém? E a irmã louva? Vamos louvar em nome de Jesus. Sim, também, muito bem. O diretor já está avisando o Instagram, porque hoje em redes sociais, né, as pessoas estão ali comunicando, não é assim? Verdade, todo mundo Então, conhece. Instagram,
Aproveita a Instagram oportunidade. é Cássia Lima OF, de oficial. OF. Isso, Cássia Lima OF. Amém. E o YouTube também YouTube tem? é Cássia Lima. Cássia Lima. Os irmãos podem me encontrar lá no YouTube como Cássia Lima. E podemos adorar. Vamos adorar em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida. Amém. E queremos agradecer pela sua presença, não é? E segundo o diretor, não vai ficar só nessa oportunidade, não. Amém. Deus Amém? abençoe a oportunidade, a produção, Deus assim irmão. permitir. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Então, Amém. vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia. É José, parece que não cansa de sofrer. No poço foi jogado, traído pelos seus, por sonhar os sonhos de Deus. Foi vendido por 20 moedas de prata, e como escravo foi levado a preço de nada. Foi preso, acusado sem dever, e escravo prisioneiro, mas o sonhador não deixou de ser. E hoje eu posso estar contando sua história. Você é José, mas não entende agora. Por que sonhar? Por que sonhar? Entenda que Deus nunca esquece de você. Espere, o tempo dele vai acontecer. Tudo isso é pra você crescer. Quem Deus escolhe é assim. Vão fazer de tudo para ver teu fim. Podem te lançar no poço ou na prisão, mas os sonhos de Deus não morrem, não. Quem Deus escolhe é assim. Vão fazer de tudo para ver teu fim. Podem te lançar no poço ou na prisão, mas os sonhos de Deus não morrem, não. Oh, glória a Deus. E hoje eu posso estar contando sua história. Você é José, mas não tá entendendo nada agora. Por que sonhar? Por que sonhar? Entenda que Deus nunca esquece de você. Espere, o tempo dele vai acontecer. Tudo isso é pra você crescer. Quem Deus escolhe é assim. Vão fazer de tudo para ver teu fim. Podem te lançar no poço ou na prisão, mas os sonhos de Deus não morrem, não. Quem Deus escolhe é assim. Vão fazer de tudo para ver teu fim. Podem te lançar no poço ou na prisão, mas os sonhos de Deus não morrem, não. Não vão morrer na tua vida os sonhos de Deus, aleluia. Sonhos, sonhos de Deus, irmão. Mas que sonho? Aquele sonho que nasceu no teu coração. Aleluia. Deus realizará, Ele realizará. Oh, ninguém pode apagar. Sonhos, sonhos de Deus, meu irmão. Aquele sonho que nasceu no teu coração.